São Paulo vai fechar a fase de quartas de final do Campeonato Paulista jogando segunda-feira à noite no Morumbi contra o Novo Horizontino. Então, no final de semana, muito treino, preparação da equipe e observação nas demais partidas. Por enquanto, a tendência é, se o São Paulo passar pelo Novo Horizontino, que ele seja visitante na única partida da fase semifinal. Mas existem algumas hipóteses. Uma delas, para o São Paulo ser mandante, é ele vencer o Novo Horizontino no tempo normal e o Corinthians ser eliminado pelo Mirassol. Então ele passaria a ter a segunda melhor campanha na semifinal e jogaria no Morumbi. Algo que não é tão provável assim de acontecer. Bem, para o jogo da segunda-feira, o técnico Luiz Ubeldia não terá o Pablo Maia, que passou por cirurgia, começa a fisioterapia aqui no CT na segunda-feira, e o Luiz Gustavo, que seria o substituto imediato, está em fase final de recuperação, também não deve ser relacionado. Por isso, Bobadilha deve formar a dupla de volantes com Alisson, que volta após ser preservado por 2 jogos. Outras dúvidas de Zubeldia estão nas laterais. Igor Vinícius e Enzo Dias ou Cédric e Wendel. Cédric e Wendel chegaram no decorrer do campeonato, tem pouca minutagem, mas agradaram quando entraram. E no ataque, apesar do André Silva ser o principal artilheiro da temporada, a tendência é que o Caleri seja mantido, fazendo aí o quarteto com Lucas Moura, Oscar e Luciano. Quem está de volta é o Ferreirinha, ele não jogou as 4 últimas da fase classificatória, retorna de lesão e é uma opção no banco de reservas. Aliás, no ano passado, na eliminação do São Paulo nas quartas para o mesmo Novo Horizontino, no mesmo Morumbi, a saída do Ferreirinha foi um dos fatores que complicaram a vida do São Paulo. O Novo Horizontino fez 1-0, o Ferreirinha empatou o jogo, mas saiu machucado. São Paulo perdeu força ofensiva e acabou nos pênaltis, sendo derrotado pelo Novo Horizontino. O São Paulo, que tinha já ensaiado desde o ano passado a contratação do Thiago Mendes, não exatamente para jogar na função do Pablo, vamos lá. O Thiago Mendes na França jogou nas 3 funções, jogou de primeiro, jogou de segundo do lado direito, jogou de segundo do lado esquerdo, às vezes fez lateral direito. Na França ele jogou pra cacete. Jogou de zagueiro. Marcou, lá na França ele marcou bem o Messi, marcou bem o Mbappé, marcou bem o Neymar, mas isso faz 2 anos. No Catar ele praticamente não jogou, se contundiu e tudo mais, já tem mais de 30 anos, mas é um jogador... E para o São Paulo contratar o Thiago Mendes, tem que pedir autorização para o fundo, velho. Tem que ir lá na Galápagos, não é assim, temos uma emergência, vamos contratar, fazer um empréstimo, o São Paulo não pode mais fazer isso, então é uma contratação complicada. Mas queria que vocês analisassem rapidinho. O Renan quer da posição. Se essas primeiras decisões, Negrutti de volta, Alisson recuado, né? Porque o Luiz Gustavo não está pronto, nem o Negrutti está pronto. E a tentativa de antecipar a contratação do Thiago Mendes, se esses movimentos fazem sentido diante da lesão do Pablo. Bom, o Negrutti faz todo sentido. Ele merece o que ele fez de descer. E a gente vê, né, Arnaldo? Quando o cara tem que estar dentro do campo. O Ferreira hoje, ele tá na frente do Henrique. Por quê? Porque ele jogou, porque ele mostrou. Ninguém sabe o que o Henrique pode apresentar. Então, essa atitude do Negrutti, e você pode ter certeza, o Negrutti mudou a cabeça de muita gente, de muito torcedor, de muito diretor e da própria comissão técnica do São Paulo. Pela forma que ele jogou, a personalidade que ele pôs naquele time, a liderança que ele colocou naquele time que levou ao título da Copinha. Então, é um movimento, para mim, natural e merecido, nesse momento, com a lesão do Pablo. Sem contar que a lesão do Pablo, ele volta depois de, 8 meses parado, ele volta numa intensidade incrível, um poder de agressividade, de imposição, de ocupação de espaço inacreditável, e infelizmente ele se machuca de novo. Obviamente a gente lamenta primeiro pelo ser humano, pelo atleta, a cabeça do cara precisa de um tratamento também, depois do que ele passou ano passado e já logo no começo da temporada passar de novo, né? O time perde e financeiramente também perde, porque poderia ser, se ele mantivesse o que ele estava fazendo até aqui, Arnaldo, mais uma vez eu não via outra forma desse menino não ser vendido. Jovem, jogando da forma que ele está jogando, eu não via outro modo. Então, aí a gente... Falei aí em 3 prejuízos em 5 segundos, numa ação de 5 segundos dele. É complicado isso daí.
A volta do Luiz, que já está muito próxima, né? Eu, sinceramente, Arnaldo, eu vou te falar 3 pontos que eu não traria o Thiago Mendes. Que eu não traria. Primeira coisa, valores. Segundo, a idade. Não é um jogador jovem, é um jogador que ele jogou no São Paulo há 10 anos atrás. E o Ilcinho pode nos falar melhor, você nunca vai voltar ao que você foi há 10 anos atrás. Você nunca vai fazer pelo clube o que você fez há 10 anos atrás. Então a torcida muitas vezes nem viu ele jogar na França, não viu ele jogar no mundo árabe, espera que ele venha fazer o que ele fez há 10 anos atrás. E o principal, e que eu falo sempre, a gente já conversou muito sobre isso, Arnaldo e o Ilcinho, na questão do volante, né? O 5º jogador de cada posição obrigatoriamente tem que ser da base. Porque senão podemos fechar a porta de Cotia. Se cada lesão a gente tiver aqui na Europa, se cada lesão a gente tiver aqui no mundo árabe, na Ásia, a contratar jogador, fecha a porta de Cotia, que não tem sentido nenhum. Né? Eu, pelo menos, eu penso assim, são esses meus 3 motivos. É um jogador caro, estava na Europa e no mundo árabe, é um jogador caro, o salário dele não vai ser baixo, não existe esse negócio do de graça, não existe de graça no futebol. Você pode não ter que pagar 10 milhões para o clube, mas você vai pagar 5 para ele, diluído no tempo de contrato, mas não existe de graça. Então, é um jogador, viu? E para deixar bem claro, grandíssimo jogador, ia nos ajudar muito. Só que eu estou pensando no clube, no bem do clube no geral, e não só esportivamente. Não é isso que o presidente tem pregado ultimamente com esse fundo? Então, esses motivos. Renan, seria útil o Thiago Mendes? Demais. Na minha opinião, demais. Mas pensando por esses pontos, eu não traria o Thiago Mendes nesse momento. E você, sim? Arnaldo, acho que sigo o relator, sigo o Renan. Acho que devido à parte financeira que nos assusta, digamos assim, né? E a complicação, como você bem disse, de ter que pedir permissão lá no fundo e tal, eu acho que eu daria uma segurada e daria oportunidade para o Negrutti. Eu acho que infelizmente foi por causa de lesão também que eu tive minha oportunidade. 4 caras tiveram que machucar para mim ter minha oportunidade e eu não fui testado no Paulista, não tive minutagem nem nada. Caiu no meu colo o Internacional que tinha acabado de ser campeão da Libertadores no Morumbi. Ou seja, se eu não jogo bem aquele dia lá, eu acho que nunca mais jogava. Então eu acho que como aconteceu com o Negrutti, volta o Luiz, é a primeira opção. Luiz, você tá bem? Não, azar o teu, vai ter que jogar, bora pro campo. Tem ali os meninos que fazem segundo volante, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha. Tem o Luiz. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, põe o Negrutti, vai fazer o quê? Tem que pôr. Eu acho que a situação financeira do São Paulo não permite esses movimentos mais estruturados, esses movimentos mais caros. Então, eu acredito que sobe o menino, dá tempo para ele, adapta o Luiz na posição. Eu acho que nesse meio tempo já vai... Eu li que a recuperação do Maia são 6 meses. Eu achei um pouquinho... Eu achei demais, assim. Eu acho que é menos, não? Vai comprar cima, Ilcinho, para quando... 4 falar, não, fisioterapia. Eu acho que vai uns 3 meses e meio, 4. Acho que 4 meses o Luiz Gustavo vai estar bem. O Negrutti pode ter aí um certo... Eu acho que, cara, se a gente pensar no Negrutti, mas vai testar o menino assim, cara, ele vai estar entre Alain, Arboleda, Sabino, o Wendel, Cedric, Lucas e Oscar, com o Luiz Gustavo talvez do lado dele. Não tem como ele sentir pressão. Melhor que essa. Quer dar mais confiança pro menino do que esses caras em volta dele? Não, bota o menino em campo. Tem um passe preciso. Quebra linhas com o passe dele. Quando colocar André e Lucas, coloca o Negrutti pra acionar os caras na longa, pô. Tem um passe bom pra caramba, usa ele, pô. Então, aí em relação ao Pablo, que teve alta, se reapresenta na segunda-feira para começar a fisioterapia. Se for 4 meses, seria talvez o melhor dos mundos, porque o 4º mês seria o da interrupção do Mundial, né? Então ele perderia 3 meses de bola e 1 mês que a turma estaria naquela intertemporada, alguns de folga e tal. Se ele pudesse voltar depois do Mundial, seria na parte final da temporada, porque é uma temporada longa, né? Só vai até 21 de dezembro, pra gente ter uma ideia. E é curioso, né? Porque toda essa engenharia que o Renan disse, financeira, o São Paulo,
Ele é o oposto hoje do Palmeiras, do Santos, do Corinthians. O São Paulo, para fazer uma contratação, ele tem muita dificuldade, né? É o ano que o São Paulo optou por fazer, e sempre peço mais esclarecimentos para o presidente Casares. Está todo mundo no escuro. Se você for reparar, o São Paulo está contratando a rodo para a base, dando indício de que já tenha lá a parceirinha alinhavada com o Grego e tudo mais. Isso precisa ser esclarecido, Jesus. Se o profissional não pode... A base, mas sem transparência também, né, Arnaldo? Ninguém está tá falando transparência. Parceria com Ituano, com tal empresa. Nós pagamos tanto, ou tanto é nosso, tanto é dos caras. Sem, ninguém sabe nada. E aí, ó, vou até pegar uma pergunta aqui no chat, que é do Guilherme Almeida dos Santos. Bertolucci, que é um empresário, está mandando e desmandando tanto no São Paulo que ele podia trazer o Moscardo por empréstimo, já que o menino está esquecido na Europa. O Moscardo, que era jogador do Corinthians, não está sendo utilizado ainda pelo PSG, jogou o Sul-Americano Sub-20, é volante. Ele está sugerindo o Moscardo. Nós vamos falar do Bertolucci, das parcerias e tudo mais, das coisas nebulosas do São Paulo. E, de novo, o Casares, ele não deve esclarecimentos apenas ao Conselho do São Paulo. Ele foi lá há um mês. Ele deve esclarecimentos à torcida do São Paulo. Não é a mim, jornalista, ou vocês. É a torcida do São Paulo. Não está entendendo nada. Nada. Porque o time não consegue contratar um jogador, mesmo livre no mercado, e a base está contratando a rodo jogadores jovens, num time que já era campeão da Copinha. Então tem alguma coisa aí, você vai tentando deduzir o que está acontecendo. Mas eu vou chamar, que é um homem que conhece muito bem as entranhas do São Paulo, vou chamar a participação do nosso chinelinho, Éder Traschini, porque ele me trouxe no sábado, eu estava, juro por Deus, abrindo a minha primeira cerveja, num sol absurdo. Ele me posta, foi o terceiro cara a postar com detalhes do interesse do São Paulo sobre o Diniz. Eu arremessei a minha long neck na parede e tentei entender o que estava acontecendo. E aí o Éder vai explicar para a gente, e tem a ver com o Bertolucci, tem a ver com o Casares, embora o Éder traga tudo com muita suavidade. Se vocês puderem colocar o comentário do Éder, eu agradeço. Depois a gente debate em cima, por favor. Sim, eu tenho certeza que vocês já fizeram a minha caveira aí, me chamando de chinelinho. Mas tudo bem, em abril eu tô de volta, hein? Cuidem bem da nossa live. Mas eu vim aqui hoje falar da informação sobre o Fernando Diniz. Primeiro que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de acreditar 100% em dirigente brasileiro. Ninguém é totalmente inocente. Quem acredita nisso precisa rever um pouquinho os seus conceitos. O que aconteceu? O São Paulo teve uma reunião, um dos dirigentes do São Paulo teve uma reunião com um empresário que também cuida do Fernando Diniz. A reunião não foi para isso, foi para outro assunto, mas também o empresário cuida do Fernando Diniz. E durante essa reunião, um dirigente muito eloquente conversou também sobre o Fernando Diniz. E como é que foi essa conversa? Foi daquele papo de, olha, a gente está com o Zubeldia aqui, talvez a gente tenha que demiti-lo, dependendo dos próximos resultados. Como é que está o Fernando Diniz? Você acha que nesse momento faria sentido para ele assumir o São Paulo? Porque ele está pensando para o futuro. Mas olha, também a gente não podemos gastar mais do que a gente já gasta com o Zubeldia. O nosso elenco é esse, a gente não vai fazer mais contratações. O que você acha? Você acha que teria interesse do Fernando Diniz? E só. Foi esse o papo do dirigente com o empresário do Fernando Diniz, e o empresário do Fernando Diniz respondeu positivamente que sim, teria que conversar com o Diniz, mas que a tendência é que fizesse sentido para o Diniz assumir o São Paulo. As conversas estão acontecendo? Não estão acontecendo. Essa foi a única conversa do São Paulo com um representante do Fernando Diniz. Neste momento, existe até uma ala dentro do São Paulo que quer a permanência do Zubeldia mesmo em caso de eliminação para o Novo Horizontino. É claro que o resultado vai falar mais alto. Então, se o São Paulo perder feio do Novo Horizontino, vai ser uma coisa. Se o São Paulo perder nos pênaltis para o Novo Horizontino, com um pênalti discutível ou algum lance assim, vai ser uma outra situação. Então é esse o pé que anda a negociação, é isso como é que anda a situação do Zubeldia e do Fernando Diniz. O São Paulo tem um protocolo para conversar com técnicos
enquanto tem um técnico empregado. Esse protocolo não foi seguido neste momento, mas todo mundo que acredita que o São Paulo nunca conversou com o treinador enquanto tinha outro empregado, não acompanha o São Paulo recentemente. A gente viu o Carpini, a gente viu o Rogério Ceni saírem e sabemos como é que as coisas foram feitas. Então é óbvio que o São Paulo vai negar, e quem está negando a informação não participou da reunião, quem participou da reunião não está aparecendo, então o São Paulo continua negando e vai seguir negando. Eu sei que vazou a informação, vazaram a informação dos dois lados, tá? Vazaram a informação do lado do São Paulo, vazaram a informação do lado do Diniz também, do lado do São Paulo, para sentir como era se havia rejeição ao nome do Diniz na torcida do São Paulo, e constatou-se que sim, que há bastante rejeição, e do lado do Diniz, para valorizar o treinador que acabou de sair do Cruzeiro, mostrar que ele ainda tem mercado no Brasil. Então essas são as informações certeiras. O que aconteceu de fato foi isso, nada mais do que isso. As conversas não estão em andamento nesse momento, mas sim, aconteceram e podem ser retomadas caso o Zubeldia caia. Pois é, depois o Éder falou, né? Eu acho que de lá para cá teve São Bernardo e o Wilson estava lá. Teve o jogo e as entrevistas do Zubeldia. E o Zubeldia se fortaleceu. E o Wilson estava lá. O povo lá não fica berrando fora o Zubeldia, não, no estádio. Toda vez. Como é que faz? Como é que é, Wilson? Como é que é? Ninguém fica. Não, ele tem moral, ele tem moral. A galera no final do jogo gritou Zubeldia lá, no estádio. Eu acho que se testaram a torcida, esse teste falhou. Logo depois dessa notícia, antes mesmo do Éder publicar, o Baby da Independente entrou lá e falou: o dia sair pro Diniz, não vai sair não. E parece, a Independente não tem o mesmo poder da Gaviões no Corinthians, mas é quase a mesma coisa, velho. Isso aí não. Agora, o que aconteceu? Sim, almoço do Casares, presidente de São Paulo, com o Bertolucci, empresário do Diniz. Porém, o Casares tem 150 itens para falar com o Bertolucci. Né? O Bertolucci, empresário do Oscar, empresário do Cedric, está nessa negociação de parceria com o São Paulo, com o possível grego, com a base. Essas coisas precisam ser esclarecidas, Jesus Cristo. O Diniz está no 18º item da pauta, né? E a rejeição imediata de parte da torcida do São Paulo, e a torcida do São Paulo não ter rifado o técnico. A torcida do São Paulo não rifou o técnico. Foi diferente do que aconteceu com o Carpini. A torcida do São Paulo xingou o Carpini, chamou o Carpini de burro no estádio umas 3 vezes. Isso não aconteceu ainda. E acho que se o São Paulo passar no Novo Horizontino, não passou com o Carpini, não passou na época do Rogério, do Água Santa, essa conversa acho que vai ficar para trás. E o São Paulo começa a olhar para frente, né? Me dá essa impressão, e é importante o Wilson ter participado em São Bernardo, porque ele sentiu ali, como a gente sempre fala, o cheiro da grama, né? E como é a situação, a relação, porque assim, a internet ela tem um poder grande, a rede social idem, mas o que é sagrado é a manifestação do estádio. Manifestação do estádio pode ser do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo. A torcida do Flamengo começou a xingar o Tite. O Tite sai, velho. Não tem essa. No Maracanã. Começou a xingar o Tite. Pode ser o Tite, pode ser o Klopp, pode ser o Guardiola, mas ela tem que chegar no gogó da torcida. E ainda não chegou no São Paulo. É ou não é, hoje? Não, com certeza. Eu acho que o Zubeldia, durante muito tempo, ele teve atitudes questionáveis. Mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele realmente, como ele disse na entrevista, né? Ele errou, assumiu o erro. E, cara, se ele manter esse 3-5-2 que foi contra o São Bernardo, sem clubismo nenhum, ele é favorito ao título paulista. Eu acho que desse jeito que jogou contra o São Bernardo, com essa... Cara, o São Paulo fez... eu ouvi gente falando, não foi o melhor jogo, foi contra o Corinthians. Eu discordo. Eu acho que o melhor jogo foi contra o São Bernardo. Aí os caras falam, o todo poderoso São Bernardo. Cara, o São Bernardo fez a segunda melhor campanha do Paulista. São Bernardo de bobo só tem o nome, porque o time era bom pra caramba.
E o São Paulo jogou tranquilo, fez o que tinha que fazer com o Conce. Parecia que tava jogando 3-5-2 o mês inteiro. Por um detalhe, Eu não acho- foi mais, assim, por um detalhe não foi mais. O pênalti não foi pênalti. O pênalti não foi pênalti. Não foi. Não, e os moleques, eles estavam cansados porque eles vieram de uma sequência meio ruim, né? Meio dura. Então, tipo assim, cara, eu acho que isso... E eu falei isso saindo do estádio, tá? Tava conversando com o pessoal lá, os caras, pô, será que agora o São Paulo vai? Depois de ter escutado o Ezio o dia da torcida, que ele sai muito aplaudido pelos torcedores. E, cara, eu falei pra... Não lembro com quem eu tava conversando, mas eu falei, se o São Paulo... subiram uma questão, qual grande que chega melhor? Eu falei, talvez o Corinthians ache o jeito de jogar primeiro, mas ele oscila muito. O Palmeiras não se encontra ainda, que classifica na Bacia das Almas. O Santos tem o fator Neymar, que também às vezes pode ser muito bom, às vezes oscila muito. O São Paulo, desse jeito no 3-5-2, é favorito. Eu acho que se o Zubeldia mantém o 3-5-2, dá confiança, dá padrão, dá entrosamento, o São Paulo vem muito forte pro mata-mata do Paulista. Você também acha, Renan? 3 zagueiros é vida, é o nosso lema aqui. Nós estamos em 3, é isso, né, Renan? 3 zagueiros é vida, é o caminho. Perfeitamente, concordo totalmente com o Sim. São Paulo passa a ser um time muito mais forte. Eu vejo o Corinthians um pouco à frente por causa da questão, por causa do fator casa, de ter se classificado em primeiro no geral. E isso os últimos anos mostrou isso daí, né? O time que acabou em primeiro no geral, no final, foi o campeão. Palmeiras 3 vezes, o São Paulo anteriormente, certo? Então eu vejo uma vantagemzinha do Corinthians, mas falando de campo, falando de time, o São Paulo vai forte. Sempre a minha restrição para o Zubeldia sempre foi a questão da variação. Ele está aberto a sair do que é a convicção dele para variar o time. Se ele mantiver a cabeça desse jeito, da entrevista e principalmente da atitude dele de armar o time dessa forma, eu vejo o São Paulo favorito pro Paulista, concordo com o Sim, e digo mais, com grande chance, repito, grande chance e possibilidade de título no ano. Agora vamos falar do Pablo Maia e do Thiago Maia. Estou aqui com os Maias, Vinícius Maia e Murilo Maia. Vamos falar sobre esses dois jogadores. Começar primeiro pelo Vini Bueno. Vini, o Pablo Maia, né, trouxe essa dor de cabeça aí pro Zubeldia. Quem vai substituir ele nessa fase do Paulistão? Um abraço, meu querido. Fala, Fred, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no GE. São 4 possibilidades, mas pelo menos 2 correm por fora. A disputa está mesmo entre Bobadilla e Marcos Antônio. No ano passado, o Pablo Maia também ficou fora, lesionado por 9 meses. E quem jogou muitas partidas foi o Bobadilla, que é o principal candidato para assumir essa vaga. O Marcos Antônio não jogou tanto quanto ele gostaria nesse campeonato estadual, só que ele foi titular na última rodada, na vitória por 3-1 contra o São Bernardo. Também é uma opção. O Negruti, jogador da base, foi reintegrado ao elenco profissional nessa semana, corre por fora, assim como o Luiz Gustavo. O experiente jogador perdeu muitos treinos nos últimos dias, estava com uma fratura em um dos dedos do pé. Já está recuperado, voltou a treinar, mas só deve voltar a jogar mesmo na fase de semifinal, Fred. Valeu, Vini! Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Deixe seu like e compartilhe com amigos para que todos fiquem informados.